O filme começa com James, que está em uma fuga desesperada em sua moto, sendo perseguido por um policial em uma estrada deserta. Ele consegue escapar, mas à noite é capturado novamente com uma bola azul brilhante no bolso. Quando ele atira, outra bola semelhante aparece no céu e puxa a que ele tem na mão. Todos observam enquanto a bola voa de volta para o céu, levando James com ela. O policial Rogers, que estava perto, vê James correr atrás da bola, mas logo ela desaparece no céu, levando-o consigo. 19 anos depois, conhecemos Everly, que está ao lado da estrada com o carro quebrado, tentando fugir da cidade. Seu namorado, Jimmy, aparece e provoca, mas logo eles discutem. Ela revela que está atrasada, pega o carro dele e o deixa com o carro quebrado e uma carta. Jimmy pensa que ela está indo para algum lugar, mas logo descobre que ela está grávida. Ele então vai até a casa de seu meio-irmão, Johnny, e conta o que aconteceu, pedindo conselhos sobre como provar que não é um fracasso. Juntos, encontram um cartaz de uma competição de música e descobrem que Everly ficará na cidade por um tempo. Jimmy implora para Johnny participar da competição naquela noite. Johnny concorda, mas só após um acordo. Ele dirá à esposa, Melanie, que a ideia foi de Jimmy. Everly conhece Melanie, que a repreende por sair da cidade sem avisar a ela e a sua avó. A avó de Everly aparece e a aconselha a conversar com Jimmy, pois ela pode conquistar o que deseja, mas precisa de apoio. Everly é incentivada a fazer as pazes com Jimmy. Enquanto isso, Bo e Gus estão atrás da bola de cristal a pedido de uma mulher chamada Dina. Eles são parados por Rogers por estarem acima da velocidade e, para se livrar da situação, Gus coloca a mala com o cristal em um dos carros estacionados para a corrida. Rogers começa a interrogá-los e, nesse momento, James pega o carro com a mala e segue para a competição. Everly chega à corrida e descobre que Jimmy está participando no lugar de Johnny. O apresentador anuncia o início da corrida e Jimmy, com o policial Taylor Kirk, entra na competição. No carro de Jimmy, a mala começa a se abrir devido à agitação. E no último minuto, um oponente bate no carro de Jimmy, fazendo a mala explodir em uma pequena cúpula azul. O carro pega fogo, mas Jimmy sai ileso. Após o fogo ser apagado, Jimmy se encontra com Everly e Melanie enquanto consertam o carro. Jimmy tenta garantir que estará ao lado de Everly, mas ela está cética, argumentando que nada mais será como antes. Eles discutem sobre a carreira de cantora de Everly e a competição que ela participará, deixando claro que ela precisa focar no futuro. Everly e Jimmy descobrem o cristal e, ao abri-lo, uma luz intensa surge do céu e colide com o cristal azul, criando um portal triangular diante deles. Hesitantes, eles se aproximam e entram no portal, encontrando um lugar escuro e estranho com uma comida parecida com cenouras brancas. De repente, algumas criaturas estranhas saem dali e saltam para a terra. Everly e Jimmy rapidamente saem quando o portal começa a se fechar. Ainda atordoados, discutem se devem levar o cristal para a polícia ou mantê-lo. Olá, meus queridos Bigs. Este é o resumo do filme, Alien Country. Espero que esteja gostando. Comente "gostei" para a gente saber que você esteve atento a cada detalhe do vídeo. Agora vamos continuar. Jimmy decide que ela precisa se apresentar e acelera o carro até o bar de Johnny, onde logo se encontra com Kirk. Everly sobe no palco para cantar, enquanto Jimmy leva Melanie de lado e mostra o cristal. Johnny se junta a eles e Jimmy explica como encontrou o cristal e o que aconteceu na corrida. Ele mostra uma cenoura estranha como prova de que abriram um portal para outro planeta. A filha deles, Lisa, fica fascinada e pergunta se Jimmy tem superpoderes. Enquanto Everly canta, Gus e Bo aparecem no bar em busca de Jimmy. Eles o confrontam e exigem que devolva o cristal, mas ele se recusa e uma briga começa. Uma mulher entra dizendo que estão sendo invadidos por alienígenas, o que intensifica ainda mais o caos. Durante a luta, Jimmy pega o cristal e, ao tocá-lo, tem uma lembrança da infância. Rogers o acorda e ele percebe que a briga terminou. Jimmy vai até Everly, que está fazendo as malas para ir embora, e tenta impedi-la. Ela pergunta se ele sabe o que é necessário para criar uma criança e sugere que levem o cristal até Rogers. Jimmy concorda, mas Gus e Bo aparecem novamente, exigindo a mala. Uma luz verde surge do campo ao lado. Everly e Jimmy, chocados, veem um homem sendo levado e decidem partir.
Eles vão até a avó de Everly, que com calma explica que alienígenas estão no Rio Azul há mais de 25 anos. Ela mostra sua coleção de objetos e diz que viu um OVNI 2 vezes ao longo do dia. Everly e Jimmy contam sobre o portal e as criaturas, e logo ouvem uma batida na porta. Eles se escondem enquanto o homem levado observa lá fora. Uma das criaturas entra na casa e Jimmy a mata com um bastão. Quando finalmente abrem a porta, descobrem que o homem é um alienígena chamado Ben, que explica que Ben é um nome comum em seu planeta. A situação se complica ainda mais quando Bo vai até Dina e conta sobre a morte de Gus. Dina fica furiosa ao descobrir que Bo perdeu o cristal. Ben, por sua vez, pega a criatura que estava com ele e explica do que se trata. Seu nome é complicado de pronunciar, então começam a chamá-la de Monstro Cog. Ela é um drone que, ao morrer, libera esporos com uma impressão de como ela morreu. Se qualquer outra criatura absorver esses esporos, ela se torna ainda mais mortal. Ben então explica que a única maneira de se livrar de um Cog é enviá-lo de volta pelo portal. Ele também fala sobre as pedras de cristal que são necessárias para estabelecer uma ponte permanente entre os mundos. Cientistas de seu planeta de origem descobriram essas pedras para chegar à Terra. Se apenas uma das pedras for usada, o portal será de passagem única, permanecendo aberto apenas por alguns minutos ou até segundos. Se o portal colapsar, eles ficarão presos. Ben, então, revela o que precisam fazer com o Cog. Na manhã seguinte, Roger e Kirk encontram o corpo de Gus, devorado por um Cog. Kirk vai relatar a descoberta enquanto Roger conversa com Lisa, que estava por ali. Eles questionam Johnny sobre o paradeiro de Jimmy, mas ele não revela nada. Enquanto isso, Jimmy e Ben estão dirigindo quando Ben vê a estranha cenoura que encontraram antes. Eles discutem sobre como a encontraram e descobrem que se chama Aundi, que tem a capacidade de expandir a mente e a percepção do tempo e do espaço. É a melhor opção se alguém quiser abrir um portal. Jimmy, então, dá uma mordida na cenoura e começa a ver coisas. Eles param o carro e Ben o orienta a limpar a mente e tentar abrir o portal, focando. Depois de um tempo, eles se dirigem para um local aberto para tentar abrir o portal. Jimmy, empolgado, começa a ter visões, mas elas são curtas. Quando Bo aparece com uma arma, começa a persegui-los pelos canyons. Enquanto tentam se esconder, Jimmy anuncia que agora consegue abrir um portal e tem uma ideia. Ele pede para Everly confiar nele e fazer o que ele diz. Ela concorda e, com isso, eles abrem com sucesso o portal, enviando um Cog de volta. No entanto, Everly fica irritada por Jimmy tê-la usado como isca para capturar o Cog. Ele tenta explicar que tomou uma decisão crítica naquele momento de perigo. Everly se irrita ainda mais com Ben, pois ele não usou suas habilidades para controlar os Cogs. Ben admite que ainda está em treinamento, o que a deixa ainda mais furiosa com ele. Quando Everly, Jimmy e Ben chegam à casa de Nana, encontram Roger e Kirk lá. Eles apresentam Ben como um alienígena, o que confunde os oficiais. Todos entram e Kirk começa a questionar sobre a morte de Gus, acusando Jimmy, já que ele esteve em uma briga com Gus no bar. Jimmy, confiante de que finalmente explicará tudo, pergunta a Nana onde está o Cog. Ela o tira da geladeira e avisa a Roger que não pode mais esconder isso, pois já tirou fotos e vídeos do Cog. Depois de verem a criatura, todos percebem o que matou Gus. Roger leva Jimmy para outro cômodo e lhe revela que já havia visto esse tipo de coisa antes, lembrando-se de seu pai. Ele explica que James, o pai de Jimmy, era um homem selvagem e que, em um certo momento, abriu um portal e deixou a Terra. Roger diz a Jimmy que, quando partir, quer deixar um legado melhor para seus filhos e que Jimmy deveria fazer o mesmo. Após refletir, Jimmy finalmente deixa de lado o ressentimento contra o pai e aceita que ele estava apenas no lugar errado, na hora errada. Roger, então, permite que Jimmy fique com a pedra de cristal e se despede, indo embora. No dia seguinte, Johnny vai à sorveteria com Melanie e Lisa, quando Bo aparece, armado, exigindo que eles deixem o local e afirmando saber onde Jimmy está. Johnny tenta fazer Bo parar, mas ele ignora e se dirige a Dina, dizendo onde Jimmy pode estar. Enquanto isso, Jimmy está com Everly, pedindo desculpas por sua imprudência. Eles descem para descobrir que Nana e Roger desapareceram. Kirk aparece e diz que os Cogs estavam lá. Decidem se dividir para procurar,
Logo, eles encontram uma sala cheia de ferramentas e descobrem Roger, que os guia até um cog no canto escuro. O cog escapa e eles o perseguem até o outro canto. Everly entrega a Jimmy a pedra de cristal, pedindo que ele tente abrir um portal com apenas uma delas. Contudo, logo aparece outro cog, e Roger atira nele antes de todos correrem e se esconderem com Kirk e Ben. Em seguida, um cog maior surge no telhado, fazendo todos correrem para um campo de milho, onde tentam se esconder. Porém, um caminhão aparece e o cog passa correndo. Dinah desce do caminhão e exige que Jimmy entregue a pedra, ou matará Nana. Ela confessa querer entregar o alienígena, o que irrita Bo, que se opõe a ela. Mas, antes que possam discutir mais, Bo é atacado e morto por um cog. Dinah, então, começa a contar a situação, enquanto Jimmy tenta abrir um portal. Everly o chama, mas nesse momento, um cog aparece e a ataca. Rogers, então, distrai o cog para proteger Everly, mas acaba sendo atacado por outro cog. Ben se levanta e ordena que Dinah pare com o que está fazendo, mas ela se transforma em um alienígena bem na hora em que o portal se abre. Everly corre para salvar Nana e segue em direção ao portal. Jimmy tenta salvar Rogers, mas ele morre. Jimmy, furioso, começa a andar sozinho, com Ben seguindo-o. Ele está irritado com Ben, e este revela que Dinah é sua mãe e que ele está ali para impedir os planos dela. Jimmy grita com Ben, mas depois segue em frente, começando a ver visões. Ele retorna ao momento em que James, seu pai, estava entrando no portal e decide ir com ele. Ele é levado a um lugar que James chama de Além. Eles conversam por um tempo e James explica que tinha dívidas para pagar e havia roubado algo na Terra. Quando teve a chance de ir para o Além, não hesitou e não se arrepende. Ele pede a Jimmy para se juntar a ele, deixando Everly e seu filho para trás. Jimmy recusa, escolhendo ficar com sua família. Então, ele acorda e vai até a estrada principal, onde encontra Ben, que lhe oferece uma carona. Eles seguem para o bar e Jimmy se desculpa com todos por ter sido teimoso. Juntos, eles fazem um plano para trabalhar como uma equipe, e Ben explica o plano maligno de sua mãe para destruir a humanidade. Eles seguem até o parque de diversões e se preparam para lutar contra os cogs. Jimmy abre um portal e entra para salvar Everly, continuando sua fuga de Dinah. Eventualmente, eles conseguem reunir as 3 pedras e criam um portal que permite viajar para lá e de volta. Jimmy segue de volta à Terra, onde é recebido por Johnny e o resto da família que ele havia abandonado. 6 meses depois, Everly e Jimmy se casam e se despedem de seus amigos, pois estão prestes a partir. O filme termina com a música de Everly tocando na TV, enquanto uma senhora idosa entra e diz que há uma invasão de zumbis. Eles saem de carro, enquanto o restante da cidade luta contra os zumbis. Se você gostou deste filme, então recomendo assistir este outro aqui também. Garanto que vai gostar. Nos vemos lá.